Seleciono uma mensagem para trazer, eu sempre fico pensando, quem estará na igreja a quem Deus quer atingir com essa mensagem? E o tema da mensagem de hoje, curiosamente, é quando o agir de Deus parece estranho. Eu vou repetir. Quando o agir de Deus parece estranho. Aí eu falo, do ponto de vista humano, parece estranho, né? Só para explicar para você, abra sua Bíblia em Josué capítulo 2, desde o versículo 8 até o versículo 19. Josué capítulo 2, versículo 8 ao versículo 19. Eu tenho uma linguagem atualizada, mas eu vou ler na NVI, uma linguagem mais facilitada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. O que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que o aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus de cima, nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que me pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs e tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, pois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Vamos orar? Pai, que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo ministre a cada vida, a cada família nesta noite. Eu sei que o Senhor há de provocar uma revolução espiritual com a palavra que o Senhor quer compartilhar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Não é fácil entender Deus em certas ocasiões. Você tem essa visão de que em dados momentos você não compreende Deus. Há algumas maneiras de Deus agir. E esta é precisamente um desses momentos. A verdade, eu quero dizer para você, fazer uma grande afirmação nessa noite. A verdade é que Deus governa o universo. Seu governo está em todas as coisas, no cosmos, na criação, na natureza.
Lembra quando os discípulos estavam numa tempestade, Jesus no barco, dormindo e tal, e aí ele vai lá e acalma a tempestade. E aí os discípulos ficam maravilhados, dizem, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, Jesus tem o controle da história, Deus ele governa o universo, a natureza e qualquer coisa. Deus governa a história humana também. Deus governa todos os acontecimentos. E ele tem um projeto, ele tem uma agenda para cumprir, e ele cumpre a agenda dele. A agenda dele não depende de mim, depende da ação dele. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Dessa forma? Lá em Deuteronômio 4:25 diz, o que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem ele quer. Ele domina o céu, no versículo 26. Não era o rei que tinha o poder, mas Deus que estava dando. Eu olho hoje para as questões de geopolíticas no nosso mundo e eu fico pensando, Deus é dono da história, ele só permite que os seres humanos se declarem por alguma coisa, por algum interesse. Deus governa o seu povo. Seu objetivo sempre é exaltar o seu nome, não é exaltar o povo. Deus governou o povo de Israel, orientou o povo de Israel não para que o povo fosse exaltado, ou que fosse o centro de todas as coisas. Deus é quem governa e sustenta esse povo miraculosamente até os dias de hoje. Bom, mas, pastor, e o texto que o senhor acabou de ler, que história é essa aí? Josué era o novo líder, Moisés tinha morrido, então Josué foi chamado para tirar o povo do deserto que já estavam há 40 anos. E ele ia entregar a terra prometida nas mãos do povo, ele ia dividir as famílias, ele ia dividir as tribos na terra prometida. Mas aquele povo, quando está voltando, tem alguns desafios, eles têm que expulsar os invasores que estão lá. E o primeiro grande desafio é uma cidade com 120 mil habitantes, chamada Jericó. Muros de 30 metros de altura. E Deus disse para eles, olha, vocês mandem lá os espias. E esses homens vão espiar, são 2 homens que vão espiar a cidade de Jericó. E todo mundo via falar, puxa, olha, eles atravessaram o Jordão. Lembra como eles saíram lá do Egito? Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram para Egito, depois sepultou o exército de Faraó, eles venceram Og e Magog, os dois reis dos amorreus, eles venceram. Esse povo é poderoso porque Deus está com eles todos os momentos. E Deus está governando, Deus está vivendo com esse povo. Eles sabiam que esse povo era dirigido por Deus. Eles já ouviram falar da história que Deus acompanhava com aquele povo e mostrava à noite como uma coluna de fogo para onde ir, ou uma fumaça, uma nuvem para onde ir durante o dia. Então eles sabiam todas essas histórias, então não era escondido. Só que esse povo está se aproximando de Jericó, esse povo, e eles estão ali como invasores da terra. E aí, Deus manda que eles enviem esses espias. Esses espias chegam e todo mundo está apavorado porque eles sabiam exatamente quem era esse povo, a característica física desse povo, e esse povo era o povo de Israel, e aí vem 2 espias, e todo mundo fica apavorado, todo mundo fica amedrontado, e eles entram rapidamente na casa de uma prostituta chamada Raabe. Eu vou dizer exatamente, Raabe, uma prostituta. É lá que eles se escondem. E aí as autoridades procuram saber onde é que estão esses homens, chegaram na sua casa, e ela rapidamente arruma uma corda, leva esses homens para o muro, ela morava do lado do muro, a sua casa, parte da parede, era o muro da cidade de Jericó, e ela desce aquele povo e diz, olha, se esconda na montanha. Primeiro eles vão para um terraço, aí vem os soldados atrás deles, então ela tira aqueles homens e desce pela muralha e diz, vocês se escondam na montanha, eu vou depois. E ela acaba enganando os soldados da sua própria cidade. Mas o que é interessante é que ela faz um pedido para esses homens, olha,
E eu quero que você releia comigo. E o que ela está dizendo, jure pelo Senhor. Olha, observe o versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus de cima, nos céus, e é Deus embaixo na terra. Ou seja, esse Deus caminha com vocês. Esse Deus é verdadeiro. Ela estava acostumada com aqueles deuses de Jericó, aqueles deuses pagãos que eram feitos por mãos humanas, eram colocados dentro das casas como ídolos para serem adorados, ou aqueles deuses eram colocados no centro da cidade, eram adorados como os deuses, mas nada faziam. Mas ela sabia muito bem da história do Deus de Israel, do Deus do povo. Aí ela usa, e é interessante, quando ela fala de Deus, existem algumas formas de se falar no hebraico do nome de Deus. Ela poderia usar Elohim, ou Baalins, que eram deuses pequenos, deuses menores, mas ela usa Yahvé, ou Yahavá, que quer dizer o Senhor. Ela sabia exatamente quem era o Deus desse povo, mas não tinha nenhum relacionamento com esse Deus desse povo. Uma prostituta, moralmente não digna da presença do povo de Deus em sua casa. E ela pede, então, para salvar sua família quando eles invadirem a terra. Ela sabia que Deus tinha dado aquela terra para eles. Ela disse, vamos expulsar, vamos destruir tudo aqui. Eles fazem um acordo, põem uma fita escarlate, uma corda escarlate, uma corda vermelha pendurada não. Quem tiver dentro vai ser salvo. Agora, se alguém sair, nós não temos como proteger. Mas os seus queridos vão estar salvos na sua casa. E ela fez isso. E por incrível que pareça, o que a história prossegue dizer, Deus manda que Josué coloque os seus exércitos rodeando as muralhas durante 7 dias. E por mais absurdo que pareça, Deus tem os métodos para fazer o seu controle da história, e o método foi muito simples. Toca uma vez a corneta. Por 7 dias vocês rodeiam a muralha e toquem a trombeta, as cornetas. E eles fizeram isso, e no 7º dia as muralhas ruíram. E eles tomaram a cidade, e Raabe foi salva com a sua família. Bom, eu estou resumindo a história. Embora ela já tivesse ouvido falar do Deus de Israel, a sua experiência era de ouvir falar, ela não tinha tido uma experiência pessoal com esse Deus de Israel. É interessante que, quando eu olho para esse texto, para esse fato histórico, nessa história, eu fico pensando, Deus usa ambientes inesperados. Philip Yancey escreveu um livro chamado Encontrando Deus nos Lugares Inesperados. Eu poderia dizer, ele fez uma narrativa sobre Raabe? Não. Ele escreveu sobre outra coisa, mas eu poderia aplicar exatamente neste fato. É aqui que Deus alcança uma mulher. Encontrando Deus nos lugares, aonde? Na casa de prostituição. E é claro que Eugene Peterson, outro escritor cristão, ele diz, Deus atua em diferentes palcos. Deus pode atuar aqui na igreja, mas Ele pode atuar onde tem uma pessoa que não tem a vida moral fácil, dentro de um presídio. Deus não pode atuar dentro de um presídio? Nós temos aqui algumas pessoas que trabalham no sistema penitenciário e, do ponto de vista humano, nós olhamos para aquelas pessoas e dizemos, não tem jeito, não tem solução. Mas quando Deus põe a mão, Deus pode agir em lugares inesperados. Aleluia! Eu fico pensando, será que Deus não poderia escolher uma pessoa moralmente um pouquinho melhor? Cá entre nós,
Você já pensou, por que ele não escolheu a esposa de um general? Por que ele não escolheu a esposa do rei, uma das esposas do rei? Mas ele escolheu uma prostituta, porque Deus é soberano. Aleluia. É interessante que nessa história a Bíblia afirma o temor do Senhor, lá no versículo 9 e 10, visitou Raabe, a prostituta. Segunda ideia que eu tiro desse texto, desse episódio, Deus emprega instrumentos incomuns. Ele podia ter usado alguém com uma reputação melhor, né? Poderia ter agido de outra forma. Aqueles homens chegaram, como Eliseu, lembra quando Eliseu, foram prender Eliseu, e simplesmente os soldados ficaram cegos? Deus podia fazer isso, não podia? Todo mundo fica cego, eles entraram, esperavam até ver quanta gente tem lá, fazer uma contagem de como entrar naquela cidade, e avaliavam tudo, mas não, Deus os leva na casa de uma prostituta. Por que Deus se fragiliza a este ponto? Creio que esta é a forma de ironia divina, usar instrumentos fracos. Eu olho para a palavra bíblica, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, quando Paulo está argumentando para a igreja de Corinto, que quando Paulo fundou aquela igreja, começou aquela igreja, os irmãos se congregaram, tudo, depois ele vai embora, passa os anos, e aí eles dividem a igreja em 4. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, bom pregador, mas pouco conteúdo. Outros diziam, eu sou de Pedro, explosivo, prodígios de sinais. E outros diziam, eu sou de Jesus. Tinha 4 grupos na igreja, divididos. Aí ele vai explicar, e aí ele chega em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, e ele diz assim, irmãos, pensem que no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe por que Deus não escolheu outra mulher? Porque Deus queria demonstrar a sua graça a uma única mulher naquele povo. Naquelas 120.000 pessoas, tinha uma mulher que Deus escolheu para derramar a sua graça, chamada Raabe, uma prostituta. Eu olho também para a mensagem bíblica, sabe, no encontro lá em Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha muito pecado, teve muito maior graça. E essa mulher experimentou a graça do Senhor. O Senhor, e lá em Provérbios 16, versículo 4 ainda diz, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ao ímpio, para o dia da calamidade. Não se assustou com essa afirmação bíblica? Está na Bíblia, em Provérbios 16, 4. Até o ímpio para o dia da calamidade. Deus escolheu. Curiosamente, a Bíblia também narra a história de Maria Madalena. E quando a ressurreição, que era também uma mulher de uma vida distante de Deus, e ela foi alcançada com a graça, com o amor de Jesus, e essa mulher
foi a primeira portadora das boas novas da ressurreição de Jesus. A Deus sempre escolhendo as coisas fracas. Deus escolhendo as coisas loucas para envergonhar aquelas que se julgam demais. Terceira ideia. Olha, eu já falei duas coisas muito interessantes nesse texto. Deus usa ambientes inesperados. Agora, em segundo lugar, Deus emprega instrumentos inesperados. E agora, em terceiro lugar, Deus tem projetos surpreendentes. Aleluia. Sabe aquele filho que se distanciou do domínio da mãe e se envolveu com drogas, que está bebendo demais, que desobedece tudo, todas as regras, que não está nem aí com nada? Eu quero dizer para você, tem jeito. Tem jeito. Aquele marido que não tem andado nos caminhos do Senhor e que você cansou de orar, eu quero dizer para você que tem jeito. Aquela filha, aquele filho, que você tem orado, já está pensando em desistir, Deus pode alcançar com sua graça. Aleluia. Aleluia. Deus tem um projeto. É interessante. Se você pegar em Mateus, lá em Mateus, no primeiro capítulo de Mateus, você encontra a genealogia de Jesus. Surpresa! Quem está lá? Raabe. Raabe, Mateus capítulo 1, versículo 5. Ela casou-se com Salmão, um judeu. Ela foi restaurada a sua vida social. Só teve a dignidade, porque é graça, é amor ilimitado. Ela casou com Salmão, gerou a Boaz. Boaz casou com Ruth. Sabe quem foi Raabe na genealogia de Jesus? Foi a bisavó do rei Davi. Você acredita que Deus pode fazer um milagre numa vida? Amém? Ou é só o pastor que acredita? É só a Bíblia que conta histórias. Meu Deus continua sendo o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele será amanhã, sempre Ele será o mesmo. Eu posso mudar, mas Deus não muda. Aleluia! Raabe é citada na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe creu em Deus. Isso nos leva a considerar que ninguém pode antecipar o que Deus deseja fazer no coração de alguém. Ninguém pode antecipar o que Deus deseja fazer na vida de uma pessoa. Eu ouço muitas pessoas me dizerem assim: pastor, essa pessoa não tem jeito. Também eu ouço muito. Olha, pastor, estou lhe apresentando. Esse aqui é vizinho. Ele é muito bom, ele não bebe, ele não fuma, não fala mal de ninguém, ele paga as contas direitinho. Olha, está faltando só aqui para ele ser crente. Vocês já ouviram alguém assim? Eu já ouvi muita história dessa maneira. Porque nós ficamos classificando aquelas pessoas que são dignas da graça do Senhor, quando, na verdade, Deus é soberano. A graça dele não é minha. Não sou eu quem determina. A graça é tremenda. Certa ocasião, um menino todo errado entrou na igreja
e foi ensinado na escola dominical por um evangelista. E todos diziam, ele ficava sozinho com aquele evangelista. Ele disse, eu vou investir nesse menino, porque Deus pode fazer um milagre através dele. E ele passou anos de sua vida discipulando aquele menino. De muitos anos atrás, aquele menino foi chamado por Deus para ser um grande evangelista. Multi foi aquele menino que levou milhares de pessoas a Cristo. Porque Deus é Deus. Na verdade, não foram os judeus que salvaram Raabe. Foi Raabe que salvou os judeus. Porque Deus, na sua agenda, tinha que colocar aquela mulher na genealogia que traria Jesus. Aleluia. Se Deus faz aquele milagre, não teria Davi. Seria outro. Em quarto lugar, Deus tem a sua pedagogia inusitada. E a pedagogia de Deus é tremenda. Porque eles chegam na casa daquela prostituta, ela já faz um pedido para eles, olha, eu sei que Deus está com vocês têm um Deus tremendo, que está lá no céu e está aqui na terra com vocês, e essa terra é de vocês, e nós estamos apavorados, mas pensem, salve minha família. Então, a pedagogia de Deus é, eu vou envergonhar os poderosos, eu vou envergonhar os sábios, eu vou fazer um milagre tremendo na vida deste povo. E os homens só fizeram um acordo com ela e disseram, só estaremos desobrigados se não houver aquela fita escarlate. Ela atou o cordão vermelho naquela porta. É interessante que a pedagogia de Deus é inusitada. Deus já tinha mandado matar um cordeiro e dar libertação àqueles que estivessem com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Lembram dessa história? E Deus também lá na frente já apontava para o cordeiro que ia derramar o sangue e tirar o pecado do mundo. O escarlate, a corda vermelha no mundo era assim do que Deus ia fazer. Sem a marca de sangue não há salvação na sua vida. Sem a marca de sangue não há salvação na sua família. Portanto, uma maneira de você colocar o cordão vermelho na sua vida, na sua família, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E para a gente concluir, eu quero relembrar o que nós conversamos esta noite, quando o agir de Deus parece estranho. Deus usa ambientes inesperados, Deus emprega instrumentos incomuns, Deus tem projetos surpreendentes, Deus tem uma pedagogia inusitada. E para a gente concluir, Romanos 3, 9 a 12. Esse conclui. Temos nós qualquer vantagem em relação às outras pessoas? Não, de forma nenhuma, pois já não temos demonstrado tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse é o apóstolo Paulo que nos ensina lá no capítulo 3 de Romanos. Enquanto eu olho para a prostituta Raabe e digo, ela não tem condições morais de ser alguém que Deus vai visitar.
Deus está dizendo: minha graça é tremenda, eu faço o que eu quero e não o que você avaliou que eu devo fazer. Aleluia. Max Lucado, escritor cristão, no seu livro precioso, acabei de ler essa semana novamente, Nas Garras da Graça. E ele diz: Deus não fecha os olhos aos nossos pecados, nem compromete seu padrão de santidade e justiça. Ele não ignora a nossa rebelião, nem afrouxa as suas exigências. Ele, em vez de rejeitar nossos pecados, ele os assume inacreditavelmente, sentenciando a si próprio. Deus ainda é santo, pecado ainda é pecado, e nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Por isso, o cara dizia: estamos nas garras da graça. Por isso eu poderia dizer sobre Raabe, uma mulher prostituta, moralmente incompreendida por muitos, mas uma mulher nas garras da graça do Senhor. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Amém? Vamos pensar um pouquinho, vamos avaliar um pouquinho sobre o que nós ouvimos.